trazer a palavra do Senhor, né? Mas é graça do Senhor e a sua infinita misericórdia está sobre nós, e que o Senhor possa proclamar as verdades dele nesse dia de hoje. Quero ser usado, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja eu o homem, mas teu Espírito venha ministrar os nossos corações. Ensina-me, Senhor. Amém. As duas últimas mensagens que eu trouxe, que o Senhor nos deu, que nós falamos aqui, as duas últimas foi a falta de conhecimento, que nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus, e depois foi conhecendo a Cristo, e agora o senhorio de Cristo. Nós vamos falar sobre o senhorio. Muitas vezes nós falamos do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele tem sido o seu Senhor verdadeiramente? O pastor começou a pregar ali, falei, o Senhor, aí está testificando aquilo que o Senhor preparou esta noite, Fomos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, em Efésios 1, 4 e 5, E seguindo nós prosseguindo e sendo a imagem de Cristo Pai, que Ele nos predestinou para o céu. Isso a gente estava falando na célula, em Romanos, nós estávamos falando sobre Romanos 8, sobre a eleição e predestinação. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou, para todos aqueles que creem em Cristo, que estão em Cristo, nos predestinou para o céu, em Romanos 8, 29. Algumas pessoas, após a conversão, que nós aceitamos o Senhor Jesus e cremos no Senhor Jesus, há um fato que é determinante para o sucesso dessa caminhada: é o relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Se nós, conhecendo a mensagem da cruz, conhecendo a Cristo, tendo fé em Cristo, na sua obra, se nós não tivermos um relacionamento com Ele, se entregar completamente e ter um vínculo de amor e se render totalmente ao senhorio de Cristo, nós podemos viver segundo as nossas próprias vontades e com o tempo nós podemos nos apostatar. Então é crucial que nós cremos em Jesus, aceitamos o Senhor, que nós tenhamos uma vida íntima com Ele e nós estejamos debaixo do seu senhorio. Não seja a nossa vontade, não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dEle, do Senhor, porque Ele nos comprou com alto preço. Nós pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva do Senhor. Então nós temos um Senhor que rege sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar debaixo desse senhorio. Isso é crucial para o cristão, para a vida cristã. Se nós não estivermos fazendo isso na nossa vida, estamos sujeitos ao senhorio de Cristo, nós vamos chegar naquele dia, infelizmente, e o Senhor vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim. O apóstolo Paulo, que ele vivia uma maneira antes de uma vida entregue às suas próprias paixões, a partir de que ele teve uma experiência de transformação viva com Jesus. Primeiramente ele viu a Jesus, depois ele conheceu ao Senhor Jesus, e depois ele se submeteu ao senhorio de Cristo. E quando o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus se revelou a ele, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é demonstrar uma resistência para obedecer, é não ceder, é ficar obstinado a uma coisa e não ceder e reconhecer que você está errado. Não, sou desse jeito e pronto, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. É isso fazer o que muitas pessoas sabem? Não. Então, você me aceita do jeito que eu sou? Se vira. Eu sou desse jeito, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Isso é obstinação. Está fissurado em si. Não é obedecer, não é ceder, não é querer mudar, é reconhecer, estar debaixo de autoridade. Geralmente essas pessoas não gostam de estar debaixo de autoridades. Ela se acha superior, como o pastor falou. Elas se acham superiores do que os outros. Não se submetem a autoridades. E quando se refere ao cristianismo, essas pessoas não se submetem ao senhorio de Cristo. O nosso Senhor, Ele tem exclusividade sobre as nossas vidas. É Ele que manda. Eu sou tudo em todos. Sem mim nada podeis fazer. Jó também, né? Aí lá no final ele fala assim: ó Senhor, antes eu te ouvia só, ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Mudança está debaixo do Senhor. Do Senhor. Paulo, ele decidiu morrer para a sua vontade, a fim de servir a igreja, o corpo de Cristo. Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 7 a 11. Então esse é um homem que ele servia, conhecedor da lei, perseguia os cristãos, porque achava que a lei era sobre todas as coisas superior. Tudo que ele fazia, ele se julgava superior às outras pessoas que não seguiam a lei, que queriam seguir a Cristo, que não se circuncidavam, que não fazia todos aqueles rituais. E quando Cristo se revelou a ele, agora sim, mudou. Ele se colocou debaixo do senhorio de Cristo. Sofreu, passou por perrenhas, mas ele estava firme em Cristo. O senhorio de Cristo, em um mundo que se vive na cultura egoísta e amante de si mesmo, é um desafio por muitas vezes, uma ideia que tem sido rejeitada até dentro da própria igreja. Às vezes dentro da própria igreja as pessoas não se submetem ao senhorio de autoridades, principalmente dentro da igreja. Se não se submetem a princípios de autoridades dentro da igreja, como ele vai se colocar debaixo da autoridade de Cristo? Não há como viver Cristo sem estar debaixo do seu senhorio. O que é estar debaixo do senhorio de alguém? O Senhor,
A gente, lembrando aqui no Antigo Testamento, fala muito do escravo, né? A pessoa que tinha um senhor, né? Ele era escravo do Senhor, então ele estava debaixo do domínio desse senhor, né? O Senhor mandava nele. O Senhor tinha total autoridade sobre a vida dele, né? O Senhor tinha o direito e a propriedade da vida dele, podia fazer dele o que ele quisesse, né? Essa pessoa era escrava, tinha posse sobre a vida da pessoa, né? Posse é morar, é habitar. Se nós estamos, o senhorio de Cristo, se nós cremos que Ele habita em nós, que nós renascemos em Cristo, uma nova vida, o Espírito Santo vem morar em nós, o habitar de Cristo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós declaramos isso, então Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Nós não podemos deixar de estar debaixo da autoridade dele. Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja. Colossenses 1, 16, 19. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é o primaz. Por isso, quanto maior é vivida a vontade carnal, maior é o afastamento de Cristo. As pessoas se tornam escravas de si mesmas, deixando de desfrutar as bênçãos já conquistadas por Cristo lá na cruz. Cristo veio nos libertar do império das trevas e nos libertar de nós mesmos. O desejo do Pai é que Cristo venha a ser o Senhor de todos, mas por que as pessoas não se rendem ao senhorio de Cristo? Por que será? Primeiramente, pela falta de regeneração. Para sermos sujeitos a Cristo é necessário termos o Espírito dele. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo enfatiza que a presença do Espírito no corpo humano é capaz de vencer os desejos da carne. Nós vimos isso no nosso estudo. A regeneração vem de uma pessoa que não vive mais na carne. Romanos 8, de 9 a 10. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em você, em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8, de 9 a 10. Em 1 Pedro 2, 23 diz: pois fostes regenerados, não de sementes corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lá em Tito 3, 5 diz: não por obras de justiça praticada por vós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem uma obra primordial na nossa vida, que é nos regenerar para Cristo, nos fazer uma nova criatura, nos trazer de volta, para nos convencer do nosso pecado. Isso é uma obra primordial do Espírito Santo sobre a vida do cristão. A viver em Espírito não é você sapatear muito por aí, não, tá? É ter uma vida reta diante do Senhor, ter uma vida de comunhão com o Senhor, porque o Espírito é comunhão com o Pai, né?
Primeiramente é por falta de regeneração, somente o Espírito Santo que nos regenera. O segundo é os ensinos errados que muitas vezes nós ouvimos, né? Outrora. Um dos grandes fatores que contribuem para que a pessoa tenha dificuldade em se sujeitar está relacionada aos ensinos errados dos falsos mestres. 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregar-se-ão às fábulas. O coração egoísta, voltado ao seu eu, que hoje é aplaudido pela sociedade, busca ouvir aquilo que agrada seu coração. Geralmente as pessoas vão para a igreja para ouvir aquilo que agrada a ela, né? Se o pastor falar a verdade aqui que não agrada, que vai confrontar, não, né? Porque geralmente as pessoas gostam do evangelho da prosperidade, né? Que você vai ter, que dá satisfação para si mesmo, que você sai um prêmio. A palavra do Senhor, Deus falou comigo hoje, né? Sair tudo cheio. É isso. O evangelho, em contrapartida, é confrontador. Convida o homem a negar a si mesmo e apoderar-se da verdade de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho, tá? Infelizmente, não falando mal das outras, mas o que a gente tem ouvido e visto nesses últimos tempos é isso: um evangelho que não fala da verdade, do pecado, de se arrepender, de estar debaixo da vontade de Cristo, de estar debaixo do senhorio de Cristo. Mas é uma coisa que tudo bem. Você adulterou? Não, tudo bem, meu irmão. Deus vai, está em adultério? Não, não bate bem mesmo, essas coisas, Você é homossexual? Não, vem para a igreja. Nada. Ser amado pelo Senhor, Alguns têm a indisposição em aprender. Aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, frequentando os cultos confrontadores, preferem não obedecer e não inclinar o seu coração ao senhorio de Cristo, nunca viverão a plenitude do evangelho pleno de Cristo Jesus. Exemplo de alguém, considerando-se cristão, vive deliberadamente no pecado, mas mesmo assim não aceita ser disciplinado pelo Senhor. Isso não deveria ser interpretado como motivo de tristeza, tá? Pois indica que esse sujeito é um bastardo. Essas pessoas que não se colocam debaixo de autoridade, que não se colocam, não quer ser disciplinado porque ele acha que 1 João 3, 7-10, nós vamos ver aqui que eu coloquei assim, uma pessoa bastarda. Sabe o que é uma pessoa bastarda? Aquele que é nascido fora do matrimônio, Eu fui ver uma referência, essa pessoa que nasceu fora do matrimônio é uma pessoa bastarda, ela não pertence, Então diz assim, 1 João 3, 7-10: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justa, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, por quem é nascido de Deus,
Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém? Um raciocínio assim que eu coloquei aqui. O que é uma disciplina? A disciplina não é uma punição, tá? Quando você tem um filho e você quer disciplinar ele, você corrige ele por um padrão que ele perdeu, por um padrão que ele está se desviando, por aquilo que você ensinou para ele e ele não está fazendo. Não é uma punição, é uma disciplina, é para ele retornar ao padrão que ele perdeu, aquilo que foi ensinado. Então a disciplina é trazer de volta, tá? Outra questão é a falta de revelação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Quando nós entendemos quem é Jesus e qual foi a sua obra, o render-se, submeter-se a Ele se torna honroso. O problema é que muitos veem a Cristo apenas como um solucionador de problemas, mas uma vez entra no egocentrismo, em que o meu eu, o meu problema são mais importantes do que a obra completa de Jesus Cristo. Na nova aliança, através do sangue de Cristo, o cristão é convidado, seja para viver ou seja para morrer, que tem o mesmo propósito, para glorificar ao Senhor. Nós podemos viver a vida dos apóstolos, tudo aquilo que eles viveram e morreram foi para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Estiveram debaixo da autoridade de Cristo, debaixo da autoridade e do mandato do Senhor. A nova aliança, como diz assim, em Romanos 14, 7 e 8 diz: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então a nossa vida tem que estar focada em Cristo, no senhorio dele, estar debaixo da vontade dele. Quer que nós morramos, quer que nós passamos por dificuldades, seja para a glória dele, sempre glorificar o nome dele, nosso relacionamento com Cristo, com o novo nascimento, vivendo em submissão e com um relacionamento íntimo com Cristo, é possível viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele convida o ser humano para carregar a cruz, negar as paixões, e desfrutar de tudo que o senhorio tem para oferecer. O Senhor espera uma rendição voluntária dos cristãos, esta que é gerada em seu coração através da regeneração, através do Espírito Santo, a partir do novo nascimento, como diz. Portanto, o único modo de agradar a Deus, e não seguindo o percurso caído desse mundo, mas é viver buscando um relacionamento íntimo com o Senhor. Esse relacionamento é construído através de conhecer quem é Deus, o seu caráter, seus propósitos. Isso se torna o alimento necessário para o crescimento e conhecimento. E quanto mais se consome, mais se deseja consumir. A alma fica sedenta do Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais a nossa alma fica sedenta dele. Conhecer. O Senhor te guiará continuamente, fartará a sua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Isaías 58, 11. Então, assim, quanto mais nós conhecemos o Senhor, nós podemos passar pelo deserto. Nunca faltará a água necessária
para que nós possamos florescer em Cristo, crescer em Cristo. Jesus fala para aquela mulher lá no poço de Samaria, se você beber da água que eu te der, do teu rio, do teu íntimo fluirá rios de água viva. É isso que nós precisamos beber, nos alimentar dia a dia, para que do nosso interior possa fluir, para que nós não tenhamos sede, não passamos sede. Toda a árvore, todo o fruto que não tem água, ela morre por si, ela seca no deserto. O deserto é esse mundo. Se nós não bebermos do Senhor, nós vamos morrer, não vamos ter fruto. A partir disso se torna fácil de distinguir a sujeição que Ele espera de nós através da revelação da pessoa e da vontade do Pai. Em Isaías 45, 23, a palavra declara que todo joelho se dobrará diante do Criador. Por mim mesmo, tenho jurado, a minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho. Isaías 45, 23. Todos reconhecerão que Cristo é o Senhor, mesmo sem antes se submeterem ao seu senhorio e vivendo de acordo com as suas próprias vontades. Mas Deus deseja que o cristão se deleite naquilo que Ele já preparou, e com o entendimento que quem Ele é, em servido, não por obrigação, e sim por uma maneira de manifestar a vontade dEle. A igreja é ordenada a ser um instrumento de evangelização, não apenas oferecendo as bênçãos do reino, e sim tornando conhecido o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Então, assim, todas as pessoas, o mundo inteiro, um dia vai reconhecer o senhorio do Cristo. Só que infelizmente, uns vão para lá, vão para a esquerda, e aqueles que estiveram sob o senhorio do Cristo, vão para a direita. Na conhecida oração do Pai Nosso, eu peguei essa oração do Pai Nosso aqui, e isso faz tempo que está na minha cabeça. Em Mateus 6, 9, 10, Jesus ensina a ordem com que as coisas devem ser colocadas em oração como um padrão celestial. Primeiramente, Jesus fala: entre no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Primeiramente, buscar intimidade. Uma intimidade. Você entra no seu quarto, fecha a porta, tem intimidade. Quando há intimidade, você pode abrir o seu coração, falar. Porque às vezes nós em oração, mesmo dentro da igreja, nós temos nós não temos certa intimidade com o Senhor de falar alguma coisa, somente quando nós oramos em voz alta. Mas na nossa casa, o Senhor, esse é ensinamento de Cristo. Então a oração do Pai Nosso, ela é profunda. Muitas vezes o cristão não tem que pensar duas vezes antes de fazer a oração do Pai Nosso. Em muitos lugares aí você ora 50 Pai Nosso, perdoado, Segundo, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de pedir qualquer coisa, para o nosso corpo terrestre, mesmo que seja por comida, Ele instrui a orar e confessar a sua paternidade, a sua santidade, e reconhecer o seu reino, e conhecer as suas vontades, e viver os seus propósitos. Então a oração do Pai Nosso,
Jesus realmente ele podia fazer essa oração, porque ele conhecia, ele tinha um relacionamento com o Pai, ele conhecia o coração do Pai, ele estava debaixo do senhorio do Pai, ele poderia fazer, ele poderia perdoar como o Pai tinha perdoado, né? Vamos dizer assim, ele podia perdoar. E nós? Me perdoa como eu perdoo o meu próximo? Você consegue, às vezes você perdoa o seu próximo? Ou julga o seu próximo? Você acha superior a ele e acha que ele está errado, você é que está certo? Então a oração do Pai Nosso é uma oração profunda, e às vezes nós como cristãos, às vezes nós não conseguimos orar e ser verdadeiro nessa oração, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Faz uma oração superficial para se aparecer, mas o coração verdadeiramente está longe do Senhor. Aquilo que você pede, aquilo que você anseia, aquilo que você pede a Deus, não está debaixo da vontade. Está debaixo da vontade dele verdadeiramente? Será que sempre está? Ou será que nós estamos pedindo para que ele faça, né, a nossa vontade, para aquilo que eu quero verdadeiramente, ou que é para glorificar o nome dele, ou é para exaltar ele mesmo, para eu ter, para me mostrar, porque acha que eu mereço, por ser cristão, por estar dentro da igreja, né? Antes de qualquer coisa, o Senhor deseja fazer o seu coração conhecido. É preciso nascer de novo para alcançar a paternidade, a santidade e ser um instrumento do seu reino. Somente chamamos para viver a reconciliação através da regeneração, através da pessoa de Cristo Jesus. Então, amados, nós precisamos estar debaixo do senhorio de Cristo, viver uma vida, né, não a nossa, mas a vontade dele, estar debaixo, sujeito à vontade do Senhor, né? Que toda a CBR seja abençoada e fortificada a viver de maneira profunda e íntegra com Cristo Jesus. Amém? Amém. Essa foi a mensagem